A paz do Senhor, meus irmãos. Neste momento estou de volta com mais um raiar de um novo dia, dividindo com você esta satisfação, este prazer de estarmos nesta oportunidade diante do Senhor, aquele que é o Criador de todas as coisas e que fez este novo dia para nós nos regozijarmos nele. Nós não cansamos de dizer para você como é maravilhoso raiar de um novo dia. A gente se regozija em Deus por saber que Ele nos sustentou enquanto dormíamos, enquanto nós estávamos descansando, Ele estava nos sustentando. Então eu tenho o prazer e a satisfação de saudar a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus e mandar realmente aos irmãos esta saudação com toda a minha alma. É um prazer muito grande para mim. Quero neste momento, nesse raiar de mais um novo dia, ler para a nossa meditação um texto que está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, já é o último capítulo desta carta, do versículo 1 em diante, e eu quero chamar sua atenção para a leitura da palavra, depois uma palavra que nós estaremos dando para você, e em seguida estaremos orando por você, com você, para pedirmos as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Versículo 1 nos diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Meus queridos e meus amados irmãos em Cristo Jesus, nesta oportunidade, nós temos aqui esse texto da Palavra de Deus que nos leva a uma meditação e precisamos, com muito cuidado, nós refletirmos sobre o que a Bíblia Sagrada está nos dizendo aqui. Observe que esse texto que nós estamos lendo, que é no capítulo 5, versículo 1, nós lemos esses versículos para falar para você como o cristão deve aguardar a vinda de Cristo. Como o cristão deve aguardar a vinda de Cristo. Porque, meus amados, Paulo, ele diz para a igreja em Tessalônica que não é necessário que ele fale disso para eles outra vez, porque eles estavam conscientes, eles já estavam inteirados, porque Paulo já havia ensinado sobre a vinda de Cristo outra vez para eles, tessalônicos. Não era para os tessalonicenses, a doutrina da volta de Jesus não era desconhecida, como também não deve, e acredito que não é, desconhecida para a maioria dos crentes que estão servindo a Cristo e esperando a sua vinda gloriosa. Então, ele está dizendo aqui que Paulo está falando aqui nesse texto que há uma diferença, um contraste entre as pessoas que servem a Cristo e as que não servem a Cristo. O que é que ele diz primeiro? Ele diz que o contraste que nós encontramos aqui é que há o conhecimento e a ignorância. Aqueles que conhecem essa doutrina
e há também os que não conhecem. Ele diz também nesse texto, nós acabamos de ler, que esse versículo 5, ele nos marca aqui também sobre a expectativa que está na vida daqueles que servem a Cristo e a surpresa daqueles que estão no mundo, que não servem a Cristo. Então, Paulo descreve nesse texto também que a multidão está dividida em duas partes. Existem aqueles que são sóbrios, que vivem a vida sóbria, mas existem também os que estão na embriaguez. E ele não está falando aqui de embriaguez simplesmente no sentido literal. Ele está falando de uma figura, mas pegando um ato literal e mostrando uma figura das coisas que acontecem no mundo espiritual, na vida espiritual. E ele mostra aqui que há também o grupo da salvação, os que estão salvos na pessoa de Cristo, pelo Evangelho, ou pela morte de Cristo Jesus, e também um julgamento para aqueles que estão separados do Evangelho. Então, meus irmãos, nós observamos que quando nós olhamos a palavra de Deus, nós descobrimos que não pode haver vigilância sem transformação. A vigilância, ela é com certeza o resultado de uma transformação. Quando nós somos transformados pelo Evangelho, pela palavra de Deus, abre caminho para a vigilância. Então, observe que aqueles que Paulo diz que, no versículo que nós acabamos de ler, veja o que ele diz aqui, que é muito importante. Pois, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Observe que ele diz que a vida de Cristo será uma surpresa. Mas para quem será essa surpresa, meus irmãos? Ele diz, versículo 3, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Quer dizer, primeiro, observe que a vinda de Cristo, ela é uma certeza, ela é real, ela virá, e ela vai dividir a humanidade em dois grupos. O grupo que está vigiando, que está preparado, como eu disse, não pode haver vigilância sem haver transformação. Ninguém consegue vigiar no sentido espiritual sem uma transformação. Então, e haverá o outro grupo que será aqueles que passarão ou enfrentarão dores. E Paulo diz que é como aquela que está para dar à luz, aquela que está de parto, que vem as dores, de modo nenhum escaparão. Ninguém vai escapar realmente dessa grande manifestação. Quando Jesus vier, ele vai dividir a humanidade em duas classes. Ou já está dividida, só que vai manifestar essa divisão. Igreja do Senhor Jesus e os que não são igreja. Só tem esses dois povos do mundo, igreja e não igreja, os que servem e os que não servem. Apesar de estarem ligados a vários tipos de denominações ou segmentos religiosos ou não, mas só existem esses dois grupos de pessoas, a igreja de Cristo e os não igreja. Então, diz que para os que não estão preparados, a vinda do Senhor será como um ladrão de noite, na hora em que não espera, ele há de se manifestar. E diz que ninguém escapará. Mas no versículo 4, ele se volta para a igreja para a qual ele está escrevendo, que é uma igreja que aceitou o Evangelho, passou a viver a doutrina do Evangelho. Ele diz, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então Paulo diz aqui que a surpresa, ou a vinda de Cristo será como ladrão, não para a igreja, mas para os que não são igreja, porque eles não estão esperando, eles não pensam nisso, eles não vivem isso. Mas
Para a igreja, Paulo diz que já para os irmãos que estão servindo a Cristo, que não estão em trevas, trevas aqui que ele está falando é as trevas da ignorância, falta de conhecimento das Escrituras Sagradas. Não é aquele conhecimento secular, é conhecimento das Sagradas Escrituras que nós só adquirimos, como diz Paulo na sua oração na carta aos Efésios. Ele pede para Deus iluminar os crentes, conceder o Espírito de Deus para iluminar a mente de cada crente, para que possam ver a grande herança que está reservada para os salvos na glória. Então, os que servem a Deus, meus queridos, são aqueles que não estão nas trevas da ignorância. Ele diz: mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Aí ele continua: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Meus irmãos, observe que coisa maravilhosa. Ele diz que os crentes foram ou fomos transformados e que agora eles vão viver uma vida de realidade e não uma vida de aparência. Isto é, aqueles que são verdadeiramente transformados. E ele diz que essa vida de realidade é aquela vida que passou por essa transformação e não se conforma mais com o mundo, mas vive uma vida de vigilância. Então, a vigilância, meus irmãos, ela deve ser constante. Por isso que eu comecei fazendo a pergunta: como o crente deve esperar a vinda de Cristo? Deve aguardar a vinda de Cristo. Deve aguardar a vinda de Cristo vigiando. Veja só, não é preocupado, porque existe muitos que estão mais preocupados com a vinda de Cristo do que vigiando. Quais são os que vivem preocupados? É aqueles que estão marcando datas, ou aqueles que estão fazendo cálculo, que o Senhor não pode vir agora, porque ele tem muitas coisas a resolver, ele tem algo a decidir, e que se ele vir agora vai pegar ele realmente sem realizar os seus planos, sem terminar os seus projetos. Irmão, a Bíblia Sagrada manda nós estarmos vigiando. Paulo diz: vocês não são das trevas nem da noite, nós somos do dia, nós somos da luz. Ele disse: os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam de noite. Mas vós não sois das trevas nem da noite. Ele está dizendo: vocês não são da ignorância espiritual e nem são das trevas do pecado que inunda este mundo e que mantém os homens separados de Deus na ilusão, na vida separada do Evangelho. Então Paulo exorta sobre o perigo do crente imitar o ímpio, em vez de estar realmente vigiando, em vez de influenciar a pessoa que não é crente, vive às vezes imitando o ímpio, vive imitando o descrente, vive sendo realmente como se fosse uma cópia do mundanismo que ele copiou e trouxe para dentro da igreja. Então o perigo da igreja, irmão, é não estar vigiando, é assimilar o mundo, é imitar o mundo, é viver de acordo com o mundo em vez de confrontar o mundo. O mundo precisa ser confrontado pela igreja. O pecado jamais ele será eliminado de uma vida sem primeiro ele ser confrontado. Veja que quando nós aceitamos o Evangelho, a primeira coisa que Cristo fez, que o Evangelho fez, foi confrontar o pecado que estava em nossa vida. Pelo Evangelho, então nós entendemos que éramos pecadores e que estávamos separados de Deus e que precisávamos de salvação, de um Salvador. E o Espírito Santo que nos fez compreender, nos fez entender que éramos pecadores,
Ele mesmo também nos deu arrependimento, nos levando a Cristo. Então, como eu disse, dormir aqui não tem o sentido natural de descansar, nem o sentido metafórico, morrer. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que é no sentido moral, viver como se nunca houvesse de vir o dia do juízo. Você tem, meu irmão, minha irmã, nós temos que entender isto, compreender isto. Não podemos viver como se nunca viesse o dia do julgamento. Nós estamos vendo aí algumas postagens, pessoas dizendo a respeito do Covid-19, que a conta chegou. Mas essa conta, ela é apenas uma figura, ela é apenas um pequeno aviso prévio, porque, meus irmãos, o dia do juízo vem. E naquele dia, a Bíblia Sagrada diz que nada ficará oculto. E até mesmo, meus irmãos, há pecados que não serão revelados agora, mas serão revelados depois. Então, quantas pessoas estão vivendo uma vida de trevas, de ignorância, não porque ele não lê a Bíblia, é porque ele não crê. E existem também aqueles zombadores, que é aqueles que dizem que cadê a vinda de Cristo? Desde o tempo que eu me entendi, que falo nisso, e está do mesmo jeito, nunca aconteceu. Eles são aqueles que são zombadores, e existem outros que estão vivendo essa vida de trevas por não quererem crer no Evangelho. Dão mais crédito à sua forma religiosa do que à doutrina da palavra de Deus. Então, queridos, a necessidade de vigiar é uma necessidade que há em todos os crentes. Ele diz aqui que os filhos da luz devem estar atentos e viver de olhos abertos. Quer dizer, para que aquele dia não vos pegue de surpresa. Como eu disse, a igreja não sabe o dia, nem a hora, mas vive essa expectativa. Observe bem que a surpresa que será como um ladrão de noite não é para os que estão vigiando, não é para a igreja, não é para os crentes, e sim para o mundo despreparado que está nas trevas. Então, eles serão surpreendidos, irmãos, só em saber, só em pensar que quando Jesus Cristo se manifestar, que ele vier buscar a igreja, o mundo todo vai se surpreender e vai perguntar: o que aconteceu? Para onde foram? Como pode isso ter acontecido? E depois alguém vai cair na real e vai dizer: na verdade, os crentes sempre pregavam isto. E os desviados irão dar conta realmente de explicar isto para aqueles que lhe indagarem. Desviados e crentes não preparados, que não estavam ou que não estiverem vigiando com a vida. Vigiar, em outro sentido, é estar vivendo em pleno acordo com a doutrina e zelando por ela, sem se envolver com o mundo de pecados, mas se empenhar na obra de Deus com amor, com prazer, com satisfação, em certeza de que a vinda de Cristo se aproxima e que ela acontecerá a qualquer momento. Então, aqueles que não estiverem preparados, os desviados e muitos outros, vão ter que explicar para aqueles que ficarem o que foi que aconteceu e por que eles ficaram e para onde foram levados os que desapareceram, porque serão muitas as indagações. Para onde foram? Quem levou? Por que e o que foi que aconteceu? Essas perguntas nós temos certeza que quem vai ter que explicar, ou pelo menos tentar explicar, é aqueles que estão vivendo em trevas, isto é, vivendo uma vida adormecida, mesmo estando na igreja ou congregando, participando de algum grupo que serve a Cristo. Meus queridos, Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus nos dê, Senhor da glória, uma vida de vigilância para que nós não dormamos como os demais. Observe, você é crente, a Bíblia diz, você não é das trevas, nem da noite, porque você tem a mente iluminada. Você ouviu o Evangelho é um Evangelho de luz. Ele realmente brilha, faz resplandecer em nós a luz do Evangelho,
para conhecermos a verdade e andarmos de dia e não de noite, não nas trevas ou na ignorância ou na prática do pecado. Amém? Deus nos abençoe. Nós vamos orar agora. Eu quero orar com você. Ore comigo nessa oportunidade. Nosso Deus, nosso Pai querido que está no céu, neste momento, Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, por este novo dia, Senhor, que amanheceu, que raiou sobre nós. Te agradeço por essa oportunidade de transmitir a tua palavra. E eu te peço uma bênção por todos que estão, Senhor, ouvindo esta mensagem. Que o Senhor possa tocar nos seus corações, possa iluminar suas mentes, possa trazê-lo das trevas para a verdadeira luz, para que eles andem de dia e não de noite, andem na luz e não nas trevas. Abençoa os que estão enfermos, eu apresento a Ti, Senhor, que eles sejam curados pelo poder do nome de Jesus. Abençoa a equipe que trabalha na saúde, ó Deus, dá proteção a todos, para que eles continuem trabalhando com segurança, guardados e amparados pelas Tuas mãos, levando em frente esse trabalho que é árduo, mas que o Senhor nosso Deus também usa essas pessoas para ajudar aqueles que precisam. Fica conosco, que nos dê um dia de paz. Por nós pedimos tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.